Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesse dia em que o Grêmio joga às 9h45 da noite, quer dizer, um horário diferente, porque na terça-feira normalmente era 7h15, 7h30, 9 da noite. Não, 9h45. E assim será também no jogo de volta Grêmio e Estudiantes aqui na Arena. O jogo será em Quilmes, no estádio Centenário, um estádio também acanhado, mas bem mais interessante do que jogar em La Plata, fosse qual fosse o estádio que atuaria o Estudiantes contra o Grêmio. Terminou a celeuma dos jogadores do Estudiantes. Havia a possibilidade de não contar com 5 novos inscritos, 2 deles titulares, e a Federação de Futebol da Argentina, que assumiu o erro, conseguiu consertar junto à Conmebol. De que maneira, hein, Maurício? Porque se tinha um prazo para inscrever os jogadores e inscreveu com 15 minutos de atraso, como é que conseguiu consertar? Ainda havia a possibilidade de multa, aquela história de entrega a lista com atraso e paga com multa, ou já era o tempo máximo previsto e eles ainda assim não conseguiram entregar? Pois é, Rec, essa situação surgiu hoje pela manhã em Buenos Aires, de que os 5 atletas inscritos pelo Estudiantes estariam inscritos nessa troca de lista de maneira irregular, mas a versão oficial do Estudiantes, isso em entrevista dada a setoristas do Olé, por exemplo, é de que o Estudiantes cumpriu o prazo. Quem se atrapalhou no envio, e aí não é novidade, não é nenhuma surpresa, foi a AFA. Tá, mas a AFA acertou com a Conmebol, entrou em contato com a Conmebol, admitiu o seu erro e a aí... CBF admite o erro que o Grêmio entrega a lista 15 minutos depois. Teria a mesma guarida? Não, é um clube argentino, né? Pois é, mas é um clube argentino. Mas não é o Boca nem o River. Mas é um clube argentino. O Grêmio não estava chiando numa decisão com o Lanús, porque estavam botando um argentino na escala de árbitro e tudo mais? É porque é argentino. Eu quero saber o seguinte, pagando multa é regular? Porque se há previsão de pagar a multa, ok. Mas se não, é uma irregularidade que o Grêmio pode recorrer depois. É que fica marcado. O Grêmio está acompanhando isso, né? O Grêmio está de olho na situação. O Grêmio quer descobrir, o departamento jurídico do Grêmio quer descobrir que tipo de documento a AFA recebeu da Conmebol, que tipo de autorização, de que forma a Conmebol passou a situação regular dos jogadores do Estudiantes para a AFA. E isso é importante e pode ser usado na frente, mas não é a tendência, né, Rec? Vamos Até ver. por ser um argentino. Se fosse outro clube... São 5 jogadores, descobre quais são aí para nós. Eu vou buscar aqui a lista dos 5 inscritos, mas assim... E 2 são titulares. O problema pro Estudiantes é que, assim como todos os demais clubes, ele tinha 30 inscritos na fase de grupos. Dos 30 inscritos na fase de grupos, não Trocou mais primeira 5. fase, não, dos 30 inscritos saíram do clube 10. Então ele só tinha 20 inscritos antes das trocas. Com as trocas ele passa a ter 25. Mas imagina o problema que seria para o Estudiantes, ele só teria 20 jogadores inscritos para jogar essa fase. Ele só tem 25. Estamos por aqui. Conta dessa definição. Estamos aqui também com o Eduardo Souza, jornalista da Rádio Estação FM lá de Carlos Barbosa. Boa tarde, Rec. A estação FM ou web? FM, 89.5 na Serra, lá sempre acompanhando. A web também tem, né? É só acessar na internet. Exatamente, tem também. Mas eu acompanhando aqui essas informações, né, que vocês estão trocando a respeito de Estudiantes, percebo que há um certo tipo de privilégio que se sugere aqui aos clubes argentinos, como tu parece ter sugerido, Rec. Acredita que haja? Não, o que eu estranho é o seguinte, quando surgiu a notícia, é que havia uma irregularidade. Entregaram atrasado, não vão poder jogar. Mas aí diz, mas até esse momento, já foi se remendando. Depois, agora já pode. Né? Já estava esperando esse momento de dizer que poderia. Mas eu vou me aprofundar nessa questão aí, porque até eu vou comentar o jogo hoje pela Rádio Grenal, e para saber exatamente se houve alguma ilicitude, né? Porque se tem alguma coisa ilegal, tem que ir a fundo. Só que o Grêmio está marcado pela Conmebol, porque o Grêmio foi brigar com a Conmebol em função da final contra o Lanús, e não se sabe, se o Grêmio não brigasse, o que poderia acontecer com o Grêmio lá em Buenos Aires. Yura, mais uma decisão para o Grêmio, porque agora, a partir de agora, é tudo decisão, não tem mais fase de grupos, né? Boa tarde. Boa tarde. Satisfação retornar ao teu programa aqui.
E eu acho que eles pagam uma multinha para Comebol, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Mas o jurídico do Grêmio, que eu conheço muito bem hoje, depois eu trabalho com futebol feminino e tem problemas, às vezes, no futebol feminino e eles resolvem. É fantástico, viu? Eles devem estar acompanhando e acompanham muito bem, Henrique. Eu tenho certeza disso. O Grêmio hoje, hoje o momento do Grêmio é tão fantástico. O presidente conseguiu, esse presidente que foi um achado do Grêmio, conseguiu fazer com que as coisas se unissem de uma maneira que hoje tu chega no Grêmio, Henrique, os funcionários estão alegres, estão à tua disposição, cuide de tudo que é setor, o Grêmio acompanha, o presidente toda segunda-feira tem reuniões com o seu departamento, e é onde todo mundo traz os seus problemas e pede as coisas que tem que pedir para ele, todos os departamentos. É uma coisa fantástica, eu fiquei realmente apaixonado e agora eu sei por que o Grêmio chegou a ser o segundo do mundo, campeão, o melhor da América, o porquê que chegou, né? Organizou o clube. Por que o Renato tem a autonomia de dizer as coisas e fazer as coisas? Porque o presidente acompanha dia a dia, diariamente com o Renato, com os dirigentes. É uma coisa fantástica. O Grêmio está realmente no nível mundial. Por que o Grêmio é o terceiro maior time do mundo? Por que a torcida é fantástica? A coisa acontece porque tu tem um presidente diferenciado. Eu até estou comentando para ele, governador e tal, senador, esse negócio todo. Pô, tomara que ele não largue o Grêmio até o momento que... Eu já disse não para a política, né? Ele vai porque cumprir o mandato do Grêmio, aliás, claro, agora é definitivo. Claro que pro povo também seria necessário ele, né? O povo gaúcho, que precisa tanto de um cara como ele. Seria importantíssimo. Mas ele vai ter que dar um tempo que a gente não tem mais tempo, né? O Estado também não precisaria dele agora, mas tudo bem, isso faz parte da vida. Ele, como ele tem palavra, ele vai cumprir aquilo com o Grêmio e depois a gente vai até ajudar ele na campanha dele. O Grêmio não terá o Everton, que ficou em Porto Alegre. De repente, se fosse uma final, até poderia ter jogado. Eu acho que, como ele treinou naquele dia, falou com o Renato chegou à conclusão que, por ter sentido no treinamento, era melhor nem arriscar, nem ir a Buenos Aires. Não arrisca no primeiro jogo, né? Porque tu tem o segundo jogo para reverter a situação. Não, e o Grêmio tem um elenco, né? Exatamente. Tu pode reverter no segundo tempo, no segundo jogo. O que vocês acham que vai dar? PP, que é o que tem as características mais parecidas, Marinho, que foi contratado para fortalecer o grupo, Alisson, que foi o mais vezes utilizado, ou André jogando ao lado de Jael, no caso, Jael jogando ao lado de André e tal, fazendo uma formação diferente, que ontem até especulei aqui essa possibilidade, que foi fortalecida numa especulação maior advinda da Argentina. Eu acho que ainda vai acabar jogando o Alisson. Eu também, Rec, acho que o Alisson, porque o Renato não faz muita malabarismo, né, em termos de escalação, ele não inventa. O Renato é conservador, né, na concepção da palavra mesmo, e creio que ele entrará com o Alisson, que mesmo voltando de lesão, ficando o tempo parado, aos poucos aí se recuperando, é o que mais tem a característica de substituir o Everton, na minha visão. Na verdade, o Renato, até em termos de time B, o Renato dá umas testadas, como o Tassiano, que deu certo, como segundo volante, o próprio Cícero e tudo mais, entrou via Grêmio B, ou Grêmio aspirante, como queiram, né? O transição, né? O Grêmio acabou testando ali opções até um pouco mais revolucionárias, assim, mais um tanto quanto diferentes. Agora, no mais, tem uma normalidade o Renato. Por isso que eu acho que o Alisson foi o que mais vezes jogou, acho que é ele que vai jogar. Mas aí tem um outro problema que tem que ser analisado, Yuri. O Renato já sabe que vai ter que substituir o Léo Moura. Se ele coloca o Alisson, ele sabe que o Alisson não tem condições de 90 minutos. Será que ele vai ficar com dois jogadores que ele sabe que não podem jogar os 90 minutos? E o Cortez? O Cortez é uma dúvida. Ontem treinou o Marcelo Oliveira, mas ele vai deixar o Marcelo Oliveira, que é frágil? Não, mas é bom na marcação. Lá fora ele pode marcar bem. Que o outro tem essa dificuldade. Um ataca mais que o outro. Um defende e o outro ataca. Se os dois, se pudesse unir esses dois, seria Mas excelente. aí entra também o outro lado. O Paulo Miranda pode ser o reserva do Léo Moura. E o Grêmio tem o Leonardo, esse que cresceu também. Sim, tem o Léo Gomes. Daqui a pouco, será que ele não Leonardo Gomes. Ele não pode colocar um Jailson jogando o Marcelo Oliveira, tá? O Cortez não podendo jogar. Ele não bota um Jailson para ter um volante que fica um pouco mais do que o Cícero e acomoda o Cícero à frente?
jogaria com Jailson. Sairia com Jailson, Maicon, Cícero, Exatamente. Ramiro, Tranquilo. com André e... O André. o André. E o André na frente. O André. Não, para aí. Primeiro homem... Jailson, Maicon, Cícero. Maicon, Cícero. Ramiro, Luan e André. Ramiro, Luan e André, tá certo. É, porque daí ele prescinde do Veloz. Deixa o Veloz para a segunda etapa. O próprio Jael pode entrar os dois juntos. Ele não experimentou ainda o André com o Jael, né? Ele não experimentou ainda, sabe? Não. Mas ele poderia fazer isso. Pode fazer. Força lá no ataque, tirando o... O andar da carruagem é que vai determinar. até E os Estudiantes não tá com essa bola toda, né? Só o fato de ter 30 jogadores, perder 10, ficar Agora com tem 20. que sair marcando primeiro para saber qual realmente... o tamanho do bicho. Ele não vai... O Renato errou muito contra o Flamengo, certo? A realidade é essa. Foi a primeira vez e ele tem crédito para errar, ele errou, ele deve ter dormido mal, ele deve ter pego esse tempo até levou para o hotel, sei lá onde é a casa que ele está morando, sei lá onde ele está. Por que eu fiz? Porque dificilmente o treinador atrapalha, porque quem joga são os jogadores. Mas o Renato conseguiu atrapalhar contra o Flamengo, o Grêmio. Foi impressionante o que o Renato fez. Ele não consegue, ele não deve estar conseguindo dormir. Ele está querendo esse jogo no Maracanã para reverter o que ele fez de bobagem. Sim. Mas ele tem crédito, ele tem crédito nosso, ele tem crédito do presidente, ele tem crédito da torcida, porque também pode errar, né? E ele tem a chance lá no Maracanã de reverter toda a situação. Mas ali E vai reverter. no jogo contra o Flamengo, o Grêmio teve ganhando até o último lance, né? Mesmo que tenha sido dominado e tal. Ele fez tudo para os caras dominar o Grêmio. Ele fez tudo errado para dominar o Grêmio. Até esse rapaz do lateral, que tu disse que Mas tu sabe que no sábado que o Grêmio fez 2-0, a posse de bola também foi do Flamengo? Também foi 2-1. Porque o primeiro tempo também foi do Flamengo, que o Flamengo teve. Então, o Renato. Ele pegou esse tempo e aquele grupo do Renato ali, a equipe que trabalha com o Renato é fantástica. Eles devem ter analisado, eles devem estar loucos para esse jogo contra o Flamengo, para mostrar para o Flamengo que eles erraram, que quem errou foi eles. Que tem direito a errar também, não tem problema nenhum. Eu acho que eles erraram contra o Vasco, já erraram. E o Internacional vai até que ponto na competição? Está em terceiro lugar. Aliás, o Internacional nunca degringolou, né? Depois que chegou no grupo de 6 ali, o Internacional só subiu. O Internacional, só naquela arrancada daqueles 5 primeiros jogos, que o Internacional ficou ali em 8º, 9º, 10º. E o Inter teve essa reta final do turno, desde o Clássico Grenal, é muito positiva para o Inter, né? Alguns vão dizer, mas quando enfrentou os grandes lá no início não obteve tantos resultados. Mas não fez aqui fiasco. tava informação. Mas o Internacional não fez fiasco. Exato. O Internacional encarou o Palmeiras, teve aquele lance do Nico Lopes, que se o juiz dá pênalti, o Internacional ia colher um bom resultado. No Rio de Janeiro, quem fez fiasco não foi o Internacional, foi o D'Alessandro. Especialmente com o Vinícius Júnior. Brigou com o Paquetá. Se o Internacional aproveitar o momento que os outros times têm que disputar a Libertadores ou a Copa do Brasil, se ele aproveitar isso e fazer com que o time feche como fechou a casinha, o Internacional fechou a casinha, não está tomando mais gol. Isso é importante E a zaga do Internacional está perfeita. E num lance como aconteceu contra o Atlético, num lance lá de bobeira daquela... aquilo não acontece nem na várzea, o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Bater rápido a falta. Que isso, e os caras... Mas foi o terceiro gol que o Atlético Mineiro sofreu daquela forma. Tem um zagueiro que estava até de costa pro lance, então não existe isso aí no futebol. Será que o Inter explorou isso aí, sabendo? O Rodrigo Dourado, na saída de campo, ele concede entrevista pro repórter lá do Premier que estava acompanhando o jogo, e ele disse o seguinte, olha, a cobrança rápida foi um pedido do Odair, porque ele disse que eles tomaram um gol assim contra o Bahia. E aí o Odair na entrevista coletiva diz, não, um jogo desse é definido no detalhe e eu dei essa orientação sim, porque esse é um dos modos de ganhar. O Odair tem o Caico, que eu conheço muito esse Caico também, a comissão dele, que é muito boa do Internacional. Eles se fecharam bem com o Internacional. Olha, pode surpreender, não vai atrás, hein? Tem que ter cuidado com o Internacional, senão o Internacional chega. Mas o problema do Internacional e desse treinador, ele se veste mal. Ele se comporta mal, como, sabe, a visão dele é ruim como treinador. Por isso que ele não está indo na mídia como sendo um dos grandes treinadores. Ele é um grande treinador, mas se veste mal, não faz a barba. Ele está com o paletó do Luxemburgo, tem que fazer, exatamente, tem que se comportar também com o treinador do Internacional. Sabe, com uma ele se torta todo, fica todo... A visão dele não deixa o pessoal falar um pouco. Anda de abrigo na beira do campo. O Filipão, ele já fica mais reto, já mais, sabe? E esse rapaz,
Eu estou dizendo uma boa mesmo. Estou dizendo que Ele é humilde demais. Ele é um grande treinador, está se vestindo muito mal para um time como o Internacional. Ele tá sabendo... Tem que também saber se comportar. Tu sabe como se vestir? Não é assim também. Tu tem que botar, às vezes, uma coisa que tu mostra que tu tem personalidade. Sim, e ele está sabendo lidar com as peças que tem. O Inter é um time que prioriza a defesa, né? Os jogadores têm características mais de... O time tem característica mais de defender e joga muitas vezes por uma bola. Isso também é uma estratégia, pode dar certo. O Renato fez isso, né? O time do Renato, que jogava num 3-5-2, com 5 volantes, ele chegava a meter no meio campo. Me lembro que no Maracanã ganhou do Botafogo com um gol espírita. Não me lembro do lateral esquerdo do Grêmio que fez aquele gol, mas... enfim... não deixa de ser uma estratégia criticada pelo Renato no Grenal. O Inter joga por uma bola e ela acontecendo, o Inter tá Mas eu acho que do Grenal para cá o Inter mudou completamente a maneira de jogar. O Internacional não se acovarda mais. O Internacional, por exemplo, ontem podia ter feito o gol antes até. E o Inter sempre tem um escape. No Grenal o Inter não tinha nem escape. Sim, o Internacional chutou uma bola de longe do Rossi e outra do Damião no Grenal e só. Isso só. Não teve, o Internacional não teve nada no Grenal, só defendeu. Ele acertou a defesa, né, Rec? Agora o contra-ataque está sendo bem organizado e muitas vezes numa bola, como foi no jogo de ontem, ele decidiu a partida. Eu até não quero estabelecer aqui uma polêmica e já vi que ontem nem fui eu que comecei essa história. Mas já há quem peça que o Zeca vá para a esquerda, que o Fabiano fique na direita, ou que o Zeca fique na direita com o Wender à esquerda. O Iago, até então, era uma das peças interessantes do Internacional. Não vou dizer que seja um destaque do Internacional, mas não se via tanta contestação. E ontem, um jogo que o Inter ganhou, num campo enlamaçado e tal, o Guri, ele já se atrapalhou em 2 ou 3 jogos. Contra o Vitória da Bahia, se atrapalhou num clássico Grenal, se atrapalhou ontem. Mas, puxa vida, tem 20 anos, né? 20 anos. Tem gente que defende essa tese, né, que aqui no Rio Grande do Sul a paciência com a gurizada, com o pessoal que vem da base é muito curta. E nesse caso pode ser que esteja... Ainda bem que o presidente do Grêmio pensa diferente. O que fez o presidente quando teve algum dinheiro? Investiu justamente nesses guris, ampliando o contrato do Luan, ampliando o contrato do Everton, agora quer ampliar de novo. Mantendo o Arthur, que o Arthur estava indo embora para o Ceará. O Arthur estava indo embora para o Ceará, que o presidente não deixou. Isso é uma coisa fantástica. Esse dinheiro todo que entrou no Grêmio para o Arthur é exclusivamente mérito do presidente, sabia, Derek? Isso é verídico. Eu já vi tantas histórias em relação a isso. Ele pensava até em largar o futebol, o Guri. O Guri pensava até em largar o futebol. É só comentar isso. O próprio Pedro Rocha, também, um exemplo, né? Que antes da Copa do Brasil, o Grêmio ganhar a Copa do Brasil. Ele estava numa lista de 8 jogadores para ir embora do Grêmio. Para dispensar, tu bota lá no Ceará, não volta nunca mais. Isso é apurado. E o tamanho dessa negociação do Arthur pro futebol brasileiro? Foram 6 meias até 21 anos que foram negociados nessa janela até agora, representando 167 milhões de reais. 80% desse valor é o Arthur. Ah, sim. O Arthur foi por 120 e poucos. 30 milhões de euros já 30 dá... de euros já dá 120. 120 alguma coisa. Então, olha o tamanho da importância do Arthur. E o quanto é difícil revelar também bons jogadores nessa posição. A gente só vendeu 6 que essa bolha mundial vai estourar em 5, 10 anos, Maurício. Isso tu pode marcar aí. Tu vai dizer assim, aquele besta do Will estava falando há 5 anos atrás que ia estourar uma bolha no futebol. Não existe goleiro ganhar o que ele ganha, não existe um cara ganhar 1 bi e pouco. Sério, como agora estão oferecendo pelo rapaz da seleção brasileira aí do Barcelona. Tem um outro time querendo contratar ele. Ele chegou recém, já tem time querendo contratar ele por um caminhão de dinheiro. Um goleiro, Coutinho, então, tem um time querendo contratar ele por milhões. Isso é uma bolha. Isso cara que estão comprando clubes com dinheiro roubado, dinheiro de droga. É isso aí que vai estar acontecendo. Essa é a realidade. O jogador, um goleiro não pode valer mais que um estádio do Grêmio do Beira-Rio. Tem um goleiro agora que isso aí não existe. O Chelsea está comprando mais caro que o Alisson. De 23 anos. O Alisson vai ser vendido logo em seguida. Essa é a bolha que eu estou dizendo, que todo mundo agora está no mesmo nível. Tu tem que comprar agora tudo nesse mesmo nível. Se o Alisson vale isso, agora os outros goleiros e os jogadores também, sabe? Ninguém tem essa capacidade de ganhar isso aí. Eles não têm como conseguir esse dinheiro, se não é dinheiro roubado, se não é dinheiro de drogas, se não é dinheiro de petróleo. Mas petróleo que é roubado. Isso é a realidade. Às vezes exploração indevida. Essa bolha que aconteceu com os Estados Unidos vai acontecer também no imobiliário, vai acontecer no futebol.
É o Jean E todo mundo Oblak tá do dizendo. Atlético de Madrid que está indo para o Chelsea por A CB 5 milhões de euros a mais do que o Alisson. A O Alisson CBF foi por gastar o que 75 milhões, gastou. ele vai por 80. Ninguém ouviu essa caixa preta tinha que vir, né, o Rec? Isso aí tinha que o pessoal te comentar. O que o Brasil gastou nessa, né, para entrar onde entrou? Olha, gastaram um caminhão de dinheiro com 2 hotéis, ganhando diária. Sabe qual é o tamanho da comissão técnica? O pessoal ganhava do Tite? diária, os caras que foram convidados ganhavam diária. Em dólar. Isso aí tinha que ter uma caixa preta para o país passando fome, dificuldade. Ninguém resolve nada, ninguém fala nada. Sabe qual é o Pelo amor, tamanho esse da país é comissão técnica do Tite? 40. Olha o dinheiro que esses caras gastaram. 40. Avião comissão particular para um, o presidente ia com o avião dele. O avião custou uma fortuna, cada jogador, cada torcedor, cada mãe estavam lá, pais, irmãos, filhos, amigos. Que isso? Isso tem que parar. Mas não foi tudo isso. Mas não foi a CBF que pagou tudo. Isso, tudo. Eu acho que a crônica nossa, que deixou o país desse jeito e também está deixando o futebol desse jeito. Não estão querendo abrir, não estão falando, não estão discutindo. Como é uma entidade privada, o que vaza, a crônica até divulga. Porque tem muita gente que quer o rim da CBF. Não pensa que uma ESPN da vida, Olha se que não eles descobrir gastaram. tudo, divulga. Divulga tudo. A CBF, por exemplo, agora tinha a oportunidade de pedir na Justiça dos Estados Unidos a devolução de dinheiros que o Marim desviou em contratos de TV. Foi a única entidade que não pediu. A Conmebol pediu, todos os demais envolvidos pediram ressarcimento e a única que perdeu o prazo foi a Porque CBF. se mexer é merda, quanto mais mexe, mais fede. O próprio dinheiro que a FIFA deu para a CBF sumiu. Ninguém sabe onde foi, onde é que vai. Sim, porque as seleções são remuneradas São remuneradas. por E pra participar. quem gastar, E de acordo com a gastar. classificação, recebe um percentual do faturado. Só voltando na questão que a gente abriu o programa, Rec, dos 5 jogadores que foram inscritos, teoricamente irregulares pelo Estudiantes. Um deles é o Gata Fernandes, é o Gaston Fernandes. O outro... Esse vai concentrar contra o Grêmio? Sim. Interessante. Tá entre os inscritos. Gaston Fernandes, Francisco Apaulaza, Matias Pellegrini, Lucas Albertengo e Fernando Evangelista. São os 5 inscritos pelo Estudiantes. A versão divulgada pela imprensa argentina é que o Estudiantes tinha até 72 horas antes da partida, e isso é o que todos tinham. O Estudiantes deixou para mandar no sábado à tarde para a AFA. E a AFA demorou a encaminhar, perdeu o prazo para encaminhar para a Conmebol. O próprio Grêmio já recebeu, por parte da Conmebol, um comunicado informando que os jogadores estão inscritos regularmente. Então o Grêmio já sabe, já recebeu essa informação, está monitorando o caso minuto a minuto. Conversei com o Nestor Raim, por exemplo, sobre isso. Ele disse que o Grêmio está monitorando, mas já tem essa informação de que a Conmebol já mandou esse comunicado, inclusive, para o clube. Muito bem, depois do intervalo comercial, vamos falar dessa possibilidade que o Internacional, ínfima que seja, tem de contratar o Paulo Guerreiro. Aliás, Paulo Guerreiro que nem se sabe se vai continuar jogando futebol. Então tem que ver muito bem que tipo de cláusula vai colocar, porque o Guerreiro, por exemplo, numa das encrenquites que tem com o Flamengo, quer receber pelo tempo em que não foi remunerado por estar suspenso. Quer recuperar esse dinheiro e deve entrar na justiça brigando. Então eu não sei se não é mais problema do que solução o Paulo Guerreiro. O Internacional tem 2 centroavantes, não sabe se vai utilizar o Leandro Damião, que tem um problema sério na coluna, inclusive está consultando um médico particular hoje, o Leandro Damião, e o Inter precisaria de mais um. O outro menino também está lesionado, o Brenner, e o Inter tem só o Jonathan Alves. Mas o Inter tem jogadores que atuam por ali, tem o Luca, tem o Potker, tem o Nico Lopes, Rossi, tem jogadores também das categorias de base, né? Tem um André, se não estou equivocado, que é um jogador que ainda não foi observado. De qualquer forma, eu não sei que tipo de pensamento tem a direção do Internacional, que há poucos dias teve que ajoelhar no milho aí, no negócio do Refis, né? O Internacional tem um refinanciamento importante, teve um déficit ainda nesse ano de mais de 15 milhões de reais, está tentando recuperar o clube e pagaria mais de 1 milhão por mês para o Paulo Guerreiro, em troca de um sonho de ser, finalmente, depois de quase 40 anos, campeão brasileiro. Mas falamos mais. Aliás, tem bastante aqui mensagens que eu recebi via celular da torcida do Flamengo, dizendo que é um goleador que já foi goleador
o Paulo Guerreiro, que está vivendo de passado. Eles estão dando, graças a Deus, boa parte da torcida. Já voltamos. Muito bem, olha aqui, ó. Alguns tweets aqui da torcida do Flamengo, outros respondendo ao Mauro César, cronista da ESPN e tudo mais. Aí, vamos lá aqui. Primeiro, eles não ligam para a situação financeira do clube. O clube tem inúmeros atacantes, recebendo altíssimos salários para não jogar. E querer trazer mais um para completar o gasto desnecessário, em pensar que o Inter já foi um dos mais bem administrados do Brasil, vão se afundar em dívidas. Outro, também em resposta ao Mauro César, ver flamenguista reclamando do Guerreiro é igual o cara comprar um Opala e reclamar do consumo de combustível, já sabia que o cara era tranqueira, contrataram e agora estão reclamando dele, fazer o mesmo que fez no Corinthians. Aí, o Inter não pode ver um centroavante, tem tantos que logo vai improvisar algum como volante. Guerreiro merece ser estudado. O 9 que não faz gol e tem status de grande jogador. Menos, bem menos. Tomara que o Flamengo se livre dessa mala para nunca mais. Mais um para ganhar só grana no Inter e não jogar. E aí, alguém que defende aqui, Estevão Mafessoli, tá? É jornalista, não? Esse sobrenome é conhecido. A situação aqui já mudou de patamar. Guerreiro tem a proposta que bate metade dos valores recebidos aí. O Inter não está quebrado, o Caixa está equilibrando. E nenhuma contratação de alto investimento foi feita na temporada. Foi sim. O Zeca, por exemplo, o Internacional se desfez de patrimônio, trouxe o Zeca, mas pagou um bom salário. Só a manutenção desse elenco do Internacional, que não é barato, já tem um valor significativo. E aí, só para saber a origem da crítica aqui, ó, o que publicou o Mauro César. O Internacional deseja Paulo Guerreiro, mas espera o fim do contrato com o Flamengo para tentar viabilizar uma proposta ao peruano. Algo muito difícil sem o apoio de um investidor. O que ele sugere aqui. Pois é, eu tenho ouvido e merecidos elogios ao trabalho do Rodrigo Caetano. Cheguei a dizer que quando o Anselmo estava para ir para a Arábia, se o Inter mudasse o negociador, colocasse o Rodrigo Caetano na parada, ele ia acabar indo para a Arábia, e foi. Então confirmou aquilo que eu dizia aqui e apregoava que iria acontecer. No entanto, o Rodrigo Caetano, ele não é o dono do clube. No Fluminense, quando ele contratou e era o Fluminense Unimed, o Fluminense quebrou. E está quebrado até hoje. Então tem que dosar. E o Internacional está num bom caminho, fez aí agora um trabalho com a Double Pass para desenvolver jogadores nas categorias de base, como o Grêmio tem feito e aproveitado. O Internacional ganha tudo nas categorias de base e aproveita mal as divisões de base. Me parece que aí é o ponto nevrálgico da questão. Quero mandar um abraço para o doutor Paulo Camerini, que está sempre na nossa audiência. Yura, contrataria Paulo Guerreiro por $1 milhãozinho por mês, $500 por mês? Não. Não, de jeito nenhum.
Eu já estou reclamando que o futebol está virando uma bolha. Isso é uma bolha grande que não tem cabimento, custo-benefício. O Guerreiro tem 34 anos, né? Não vale isso aí. 34. Contrato de 3 anos, vai até os 37 dele. E o Internacional fez gol. O D'Alessandro vai ficar feliz de ter dividido o valor pela metade, né? O Internacional fez gol, que todo mundo saiu para abraçar os caras, sabe? Então parece que unido, certo? Vem um cara com um valor desse aí, pode fazer com que o ambiente, o vestiário se torne triste para... Um dirigente do Internacional. Tanto, né? Um dirigente do Internacional, que obviamente eu não vou citar quem é, me disse, vocês vivem falando que fulano ganha 300, outros ganham 400. O Internacional não pode pagar 300 mil para ninguém. Me disse um dirigente do Internacional faz uns 3 meses. O que mudou? Mas daqui a pouco, o Guerreiro pode estar vindo com algum investidor, alguém... Mas eu pergunto, né? Que investidor... Falam no Delcir Sonda auxiliando na vida dele, mas Não, por mas caridade só, né? Porque não vai conseguir revender o que exatamente. Isso é dinheiro emprestado, a juro baixo. Boia de graça não Exato. tem. Não tem boia de graça. O Sonda costuma Nem investir. o Celso Rigo empresta dinheiro de graça pro Grêmio e contrata Juliano e não sei Nem o quê. faz doação. Celso Rigo tinha 50 milhões para receber do Grêmio. Se é que ainda não tem. 50 milhões. E tinha participação no Arthur, diminuiu um pouco a participação, porque o Arthur ia ter que sair agora e tal, e recebeu o dinheiro adiantado, mas sempre com recompensa. Não tem boia de graça. O investidor... Nem arroz de graça. Por mais que seja ligado, né, ao clube, é o clube do coração, ajuda, ele coloca um dinheiro ali no momento que o clube precisa para depois ter um retorno em troca. Agora eu pergunto, se o investidor ajudasse o Inter a trazer o Guerreiro, qual o retorno que ele poderia ter? Qual é a garantia de que ele teria esse retorno depois do investimento? Só se ele fizesse um comercial pro supermercado dele. Ninguém é bobo. Mas mesmo assim o mercado é para São Paulo. Pois é. Mas dessa maneira eu aceitaria também. Por mim, quer Yura, trazer nós o vamos jogador. falar do futebol feminino, que eu sei que tu andou ficando até brabo comigo aí, que eu critiquei e não te dei o direito de resposta. Não. Na verdade, eu te cutuquei porque eu acho que o Grêmio pode sim fazer mais pelo futebol feminino, que vai crescer no Brasil. E com a marca que tem o Grêmio, colocou aquele uniforme, tem que jogar bola. Já voltamos. Antes de ouvir o Yura sobre o futebol feminino, Grêmio enfrenta Estudiantes hoje, 9h45 da noite. Jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Renato faz mistério na equipe, dúvida quem será o substituto do Everton. Marinho, PP, Alisson, Jael e até o Jailson são opções. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Marinho, PP ou Alisson ou Jael. E aí se especula também até essa possibilidade do Jailson adiantando um pouco o Cícero com André na frente. Até se especula a possibilidade também de 2 centroavantes, coisa que o Grêmio ainda não se utilizou. E até o Tassiano, né, que foi bem no último jogo, foi citado aí por alguns ouvintes em especial. Tricolor já enfrentou a equipe argentina 11 vezes na história, 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O jogo mais emblemático foi aquele de 83, quando o Grêmio ganhava de 3-1, virou 3-3 e o Grêmio tinha 11 contra 7, mas a torcida gritava na arquibancada sangue, sangue, sangue. Queria o sangue do Grêmio, né? O Grêmio que tinha Osvaldo, tinha Tita, China, Osvaldo, Tita, Renato, Caio e Tarciso do meio para frente, né? Tinha o alemãozinho Leandro que jogou, né? Ao lado do De Leon, Casimiro na lateral esquerda e Paulo Roberto na direita com o Mazzaropi no gol. Time que acabou
campeão da Taça Libertadores da América em 83, porque o América de Cali empatou com o Estudiantes e acabou ajudando o Grêmio por tabela. Inter venceu o Atlético Mineiro por 1-0 ontem, pulou para a terceira posição na tabela com 32 pontos, apenas 3 atrás do líder São Paulo e 2 atrás do Flamengo. Colorado abriu 5 pontos para a primeira equipe fora do G4. A equipe volta a campo somente na próxima segunda-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro, já sabendo de todos os resultados. Direção se mobiliza para formular uma proposta para o atacante Paulo Guerreiro, que não acertou com o Santos, porque para o Santos pediu 15 milhões por um contrato de 36 meses, mais 650 por mês, o que dava mais ou menos 1.160.000, uma coisa assim. E após demitir Gilson Klein, a Chapecoense anunciou Guto Ferreira como novo treinador. E saiu junto lá na Chapecoense o Rui Costa. Classificação do brasileiro, ligeirinho. Ponta de cima, São Paulo 35, Flamengo 34, Internacional 32, Grêmio 30, Galo 27, Palmeiras 27, Corinthians 26, Cruzeiro 25. E aí vem já o pessoal do segundo pelotão, Fluminense com 22, América 21, Botafogo 21, Sport 20, Vasco 19, Vitória 19, Bahia e Chapecoense 18. E hoje estariam entre os rebaixados Santos 17, Atlético Paranaense 14, Ceará 14 e Paraná 13. Quer dizer, se a gente pegar aqui que o primeiro entre os rebaixados vai terminar o primeiro turno com 20 pontos, digamos, aí dobrando seria 40. Seria um ano bem ameno para esses times da ponta de baixo, que só cairiam por muita incompetência. Vai ter clubes se salvando com 41, 42 pontos, esperem. Porque eles só estão trocando de lugar os últimos ali. Quem reagiu agora foi o Ceará, né? Ceará bem. E o Santos vai reagir, tem um jogo a menos. Madelomba e Construlomba, casas e construção. Olha só que casas maravilhosas, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Preço justo, cabe no seu bolso. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações pode ligar daqui a pouquinho, 3596-1048, logo depois do programa, ou agora, para o plantão de vendas, 98631-7709, fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br, construção sem o tio, sem o cedilha. Padaria Laúde, do amigo Edson, há pouco ainda passei com o Yura lá e disse, essa é uma padaria extraordinária, é a melhor de Porto Alegre. Faça seu encontro de negócios ou confraternização lá mesmo na Padaria Laúde, que tem espaços para reuniões com até 20 pessoas e tem até um andar inteiro para fazer uma confraternização maior. Eu estou dizendo ambiente fechado para 20 pessoas para fazer ali uma espécie de conversa, né, sobre negócios e tudo mais. Confira também uma vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, do seu Edson, que viaja o mundo inteiro pegando novidades. Avenida Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. E o Edson é um proprietário que coloca a mão na massa, literalmente. Seguidamente a gente vai, onde é que está o Edson? Está na produção, o homem mostra como é que tem que ser feito. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Você diz ali que assistiu aqui na Ubra TV o anúncio e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Grande Hotel Embaixador, no centro, com vasto estacionamento, ali perto onde tinha Dentária e Yura. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fala com o seu Wilson. fache.com.br. Yura, o futebol feminino vai ou não vai? Olha, é que eu mandei uma mensagem para ti, porque tu fez um comentário em relação ao Grêmio ter caído para segunda divisão. No primeiro ano. No primeiro ano. E o primeiro ano que eu gostaria de falar em relação ao que nós, do Grêmio, foi um pedido da federação, pela Associação Gaúcha de Futebol Feminino, e o Grêmio só emprestou o nome. Nós não tínhamos gerência nenhuma, o Grêmio não tinha gerência nenhuma. O dinheiro que vinha da CBF ia tudo para a federação. Ela que pagava os jogadores, ela que pagava os funcionários, ela que fazia tudo. Nós simplesmente estávamos lá para aprender o que era o futebol feminino nesse ano.
Foi isso que o presidente chamou e colocou para a gente. Tudo que acontecer lá, vocês não têm responsabilidade, vocês têm que aprender a ver as dificuldades, as virtudes, as coisas boas, as coisas ruins, vocês também ficar sabendo. Foi o que aconteceu. As meninas eram dos clubes do interior, quando terminou o campeonato, todas elas foram para os seus clubes, foram dispensadas, algumas ficaram com nós, depois que o presidente me chamou e disse, olha, nós vamos manter o futebol feminino, em virtude que nós temos esse projeto do Profut, que é obrigatório, e a gente, em 2019, o Grêmio passa a profissionalizar as jogadoras. Então, nós temos que fazer um trabalho de formiguinha e tal, e estamos fazendo esse trabalho fantástico. Conseguimos uma área no Cerâmica, em Gravataí, hoje é do Grêmio, conseguimos aquela área onde a gente pode fazer com que as gurias tenham o treinamento, e está acontecendo isso, treinamento diário agora. Antes as meninas ganhavam 400 pila, 220 para fazer esse trabalho. Hoje não, hoje já aumentamos as meninas para 650. Mas assim mesmo ainda a gente não chega aonde o Internacional chegou. O Internacional hoje, como a CBF também está fazendo, como o Flamengo está fazendo, com a Avon, tem patrocinadores, nós não conseguimos no futebol feminino alguma coisa que a gente possa dar para as meninas um salário digno, para que elas se mantenham. É só ajuda de custo. É só ajuda de custo. É claro que em 2019 é obrigatório. Isso a Conmebol obrigou, a FIFA obrigou, então todos os jogadores vão ter que ter sua carteira assinada, plano de saúde, escola. Aí é um outro tipo de nível, aí é outra coisa que vai crescer. Aí o Grêmio passa, mas o Grêmio fez um trabalho fantástico que o Brasil inteiro está admirado. O treinador da seleção brasileira me ligou, querendo colocar jogadores aqui para nós, porque o Grêmio conseguiu esse estádio, moradia, alimentação, a parte médica, tudo. O Grêmio está dando a partir de agora. Vocês vão ver o que é o Grêmio e o que o pessoal... É lá no estádio do Cerâmica? Lá no Cerâmica. E o que a concentração é lá mesmo? É lá mesmo. Dormem lá as jogadoras. Estamos no Campeonato Gaúcho. 2 jogos. O primeiro jogo 12-0. Segundo jogo 8-0 fora de casa. Então, nós temos indo. O que aconteceu o ano passado foi que quando nós montamos o nosso time, o Internacional montou logo em seguida. E o Internacional, aproveitando o embalo de contratar jogadoras para fazer um jogo, fez isso no Grenal. Contratou jogadores do Corinthians, 5 jogadores por uma fortuna, e ganhou da gente. Mas nós ganhamos o primeiro e perdemos o segundo 3-1. E depois perdemos nos pênaltis. Mas o regulamento também nos dizia que o primeiro gol, aquele gol, nós já era campeão. Mas tudo foi mudado, tudo foi feito. Hoje o Internacional está fazendo. O Internacional levou 5 jogadoras nossas, até a nossa treinadora foi para o Internacional. Então nós tivemos que refazer tudo novamente. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente até vibra, a gente até acha que o Internacional ajudou muito o futebol feminino no momento que fez toda essa situação. E assim nós temos que se unir para fazer o futebol feminino crescer, que amanhã tenha alguém patrocinando vocês aqui para que o futebol feminino cresça, como a Avon está fazendo. A Avon está patrocinando o Flamengo, com uma fortuna. O Flamengo começou a contratar jogadores que até se interessou por uma jogadora nossa. A nossa zagueira, o Flamengo entrou em contato para levar. Aí tem que pagar alguma coisa? Vai levar 5 mil, não paga nada. Nós fizemos, o Internacional não pagou nada para nós formamos a jogadora, o Internacional levou 5 jogadores, uma foi para a China, a nossa jogadora, a outra foi para Curitiba, a outra foi para o Flamengo, a outra foi para o Corinthians. E nós ficamos sem ninguém. Nós refizemos o time de novo. Mas aí não paga nada porque não existe o conceito de direito federal, ou porque o contrato não existe. Isso é um erro da CBF. A CBF, no momento que eu tive lá numa reunião da CBF, e a partir do ano que vem é que eles vão tomar essa providência. O presidente do Santos estava presente nessa reunião, o próprio presidente do Santos estava. E ele ficou irritado porque 5 jogadoras deles foram para a China, sem nada, e ele pagava as jogadoras 8, 10 mil por mês, e ele está aí. E esse custo que eu tinha com as jogadoras, que eu preparei elas, fiz elas crescer na profissão, e hoje elas foram para a China de graça. É muita história. O Yura volta outro dia com mais tempo. Obrigado, Eduardo Souza, da Rádio Estação FM de Carlos Barbosa. Obrigado, Maurício. À noite tem mais no nosso Cadeira Cativa a partir das 19 horas. O Maurício vai apresentar porque hoje eu comento o Grêmio na Rádio Grenal. Boa tarde.
melhor nossa.